Olá, irmãos. Bom dia. Madrugando aí na presença de Deus. Um frio. Que clima, que tempo, né? Era para estar calor. Era para estar calor. Mas não existe mais regularidade no clima. Feliz os agricultores por esse clima. Oh, feliz aquele que planta o nosso alimento num clima tão instável. E não é assim aquele que planta o alimento espiritual, o Senhor Deus, como ele encontra o clima para que a palavra floresça ruim, né? Terra estéril, temporais, calor excessivo, falta de água e a semente da palavra não germina no coração de ninguém, irmãos. Mas, deixando de lado o fato de ser acordado pelo Senhor, estar aqui na presença dele, meditamos e pensamos um pouco em tudo aquilo que buscamos obter para então nos sentirmos felizes e realizados. Um homem pensa em sair de casa e construir aí o seu lugar para morar, casar, ele tem ali aquele vazio, aquela falta de uma alegria mais permanente, aquela instabilidade, a sensibilidade do coração humano. E ele busca então construir um patrimônio, construir uma casa, e não conseguindo, ele entra muitas das vezes em algum anestésico, ele precisa aliviar aquela dor, aquela frustração, já que todos estão andando por um caminho e ele não consegue andar junto, ele se sente fora, às margens aí do sistema, da sociedade. Então ele corre o caminho das drogas, pessoal. Corre o caminho das drogas, as drogas lícitas ou não lícitas. Ele corre esse caminho. E para aqueles que estão bem dentro das margens da sociedade, conseguir o seu patrimônio, seja ele pequeno ou seja ele grande, tem do que se orgulhar, criar os seus filhos, estruturar ali uma família moralmente, socialmente adequada aos padrões que a sociedade determina como certo e errado, estão ali satisfeitos. Mas isso acaso também não seria uma droga? E talvez mais nociva e perigosa do que as drogas racionalmente reconhecidas como tais, porque a partir do momento em que eu estou embriagado com uma droga a qual eu não reconheço como droga, como me libertarei de tal droga? Como deixarei de ser escravo? A sociedade é uma droga, o sistema construído é uma droga, a família ela é uma droga. Sim, a família ela é uma droga. Aquele que amar pai, mães e irmãos mais do que a mim não é digno de mim. E eu conheci um homem aqui perto, na cidade de Sapiranga, ou talvez trilhardário. Não vou aqui citar nomes porque pouco importa. E ele perdeu a esposa de câncer. Este homem, não sei se pesa 40 quilos hoje. Você encontra ele em muitas esquinas de Sapiranga, usuário de droga, trilhardário, trilhardário. Os filhos assumiram todo o dinheiro, a riqueza do pai, vão vê-lo, se importam com ele. Muitas vezes eu sentado numa pedra assim, do lado dele, eu olhava para aquele homem que eu conhecia, eu via a trajetória dele, e eu só via a morte, que a morte nada mais é que um vazio eterno para sempre. Ali, salvo uma intervenção divina. A família é uma droga, a sociedade é uma droga, o capitalismo é uma droga. Aquele que amar bens mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 6, acumular tesouro no céu, aonde a traça não rói, aonde o ladrão não tem como roubar, aonde a ferrugem não pode corroer. Não acumuleis tesouro na terra. Veja, as escrituras, o Senhor Jesus não está dizendo acumule tesouros nos céus. E ponto. Isso me dá uma margem para acumular lá e aqui. Mas há um não. Não acumuleis tesouro na terra. Veja que não é só o mandamento de acumular tesouro no céu.
E fica subentendido aqui a imaginação humana. Posso ou não posso acumular tesouro na terra? Não acumulei tesouro na terra, onde o ladrão pode roubar, porque a alegria do homem está naquilo que ele conquista, como se ele fosse um Deus conquistador e criador das coisas. Você quer ver, meu irmão, quando os filhos dão ruim, quando os filhos dão bandido, quando os filhos viram a casaca, assim por se dizer, os pais dizem: foi as más companhias. Mas quando os filhos dão bons, os pais dizem: eu criei bem, criei nos caminhos do Senhor, eu orava pelos meus filhos, eu, maior que o mundo eu sou. A família é uma droga, dinheiro é uma droga, filhos são uma droga. O Senhor Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Ele estava lá pregando para a multidão e vinha Maria e os irmãos dele, Maria, a mãe dele, e os discípulos disseram: Senhor, tua mãe está lá no fundo, ó, teus irmãos lá, ó. Cadê deixa eu pegar o binóculos aqui para o Senhor enxergar lá eles, ó. Eles não conseguem vir até o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Deus sobre tudo e todos, disse: minha mãe, meus irmãos, não é a minha genitora, não é aquela que me pariu ao mundo, não é aqueles que têm meu sangue, embora não tinham. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O homem constrói a sua vida externamente, aparentemente, sobre um relacionamento com Deus, mas é tudo mentira. A vida do homem está nos bens que ele possui. Tira os bens para ver, faz o teste, toca ali, faz o teste, depois vamos conversar aqui. Meus irmãos, minha mãe e meus irmãos não são aqueles lá, são os que fazem a vontade do meu Pai. A aparente alegria e controle e domínio próprio, não bebo, não fumo, sou trabalhador, blá, 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 está relacionado às suas posses, aos seus desejos de conquistar uma família, conquistar ali um nome na sociedade, ser bem visto. Não tem nada a ver com o Senhor, o autor da vida. Nada a ver. Irmãos, nós temos um tipo de Marta e Maria. Nós temos um tipo também da igreja do Senhor Jesus na Sunamita. E eu quero ler um pouco com vocês. Eu peço que ouçam com atenção no Espírito de Deus. Antes até de nós lermos, curve a sua cabeça, ora. Confessa ao Senhor os seus pecados. Senhor, eu não tenho certeza se a minha alegria é o Senhor, Pai. O Senhor não me tirou tudo, que nem Jó? Não tenho certeza, Pai. Talvez eu arrogantemente diga: eu vou aonde o Senhor me mandar. Mas assim que a espada estiver em minha garganta, eu te nego como negou Pedro. Irmãos, quando o Senhor é nossa alegria, irmãos, nós estamos seguros. Veja, Ele é o céu, o Senhor é o céu. É chegado a vós o reino dos céus. Quem pode nos tirar o reino dos céus? Não vos preocupe com aquele que mata o corpo e nada pode fazer com a alma. Não vos preocupe com aquele que mata o corpo e nada pode fazer com a alma, disse o Senhor Jesus, em meio à ameaça de morte, enviando seus discípulos aos lobos para devorá-los. Quando o Senhor possuiu toda a nossa alma, irmãos, você vê, eu sei do que eu estou falando, você vê a sua casa pegar fogo, você olha assim, a minha casa, você nem lembra que é a sua, irmão, porque a sua alma está possuída pelo Senhor Jesus, e Ele é toda a sua rocha. Você está no barco e o barco está afundando, e você vai lá e deita do lado do Senhor Jesus no travesseiro que Ele dorme, e você dorme com Ele, e o barco afundando, e você encosta a sua cabeça ali e dorme ao lado dele. Lucas capítulo 5. Mas os discípulos apavorados: acorda, mestre, acorda, tu não te importa que nós vamos morrer? Então ele
Disse: ventos se acalmem, mar fique quieto. Não vos preocupe com aquele que mata o corpo e nada pode fazer com a alma. Mesmo que eles fossem morrer, eles acordariam do lado de Lázaro, no paraíso. Iam lá tomar um chimarrão, um café, qualquer coisa, com Lázaro. Lázaro era mendigo, mas tinha nome para Deus. Tinha nome. Agora o rico não tinha nome para Deus. Oh, meus irmãos, você fica olhando ali, às vezes os filhos abandonam, o pai fica olhando, meus filhos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, esses são meus filhos. Eles estarão comigo na eternidade. Claro que a gente sente dor, irmãos, mas o Senhor preenche. Vamos ver a mulher sunamita aqui, Segunda Reis. Irmãos, eu quero que você, espero que você tenha orado antes de nós lermos aqui a história da mulher sunamita. Bom, irmãos, eu vou resumir porque eu já li, já tenho um vídeo sobre isso, mas eu vou ampliar um pouco uma outra parte dessa mulher, para não ler tudo aqui. A sunamita falou para o seu marido: vejo que aquele homem que passa aqui pela nossa cidade é homem de Deus. E a expressão de Deus era através dos seus verdadeiros profetas. No caso aqui, Eliseu, que era um homem de Deus. Então a presença de Deus era vista fisicamente, a olho nu, através de Eliseu. Quando Felipe disse para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, só isso nos basta. O Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê a minha carne física. Tomé, toca aqui, ó, me belisca, sou eu mesmo. Vê o Pai. Então, a expressão física de Deus, porque Deus quer se manifestar fisicamente, por isso que nós teremos corpos físicos no reino celestial. O reino celestial não é um mundo espiritual onde nós viveremos em espírito vagantes por lá, não. É um mundo físico, material. E nós teremos corpos físicos lá. Então, a figura, a representação de Deus estava ali em Eliseu. E a sunamita, o que ela queria era a presença de Deus. E ela se aquietava em Deus. Então ela falou para o marido: vamos construir um quarto para esse homem, porque eu vou estar mais perto de Deus. Mas ela não queria nada em troca, só a presença de Deus. E ela construiu o quarto. E o marido aceitou, ela construiu o quarto. Então esse homem posava lá, ela ficava lá aos pés dele, ouvindo sobre Deus e se alegrando na eternidade, na ressurreição dos mortos. A presença de Deus era tudo. Então Deus, quando ele encontra uma alma assim, que ele é tudo, ele quer beneficiar essa alma até com coisas, às vezes, nessa vida aqui. Então ele falou para Geazi, o seu moço, Eliseu: Geazi, essa mulher, o que nós podemos fazer por ela? Aí mandou chamar. Aí ele perguntou: o que eu posso fazer por ti? Nada, eu vivo em paz. Quem vive em paz, irmão? Eu tenho um vizinho meu lá que ele é cristão e vive em paz. Já tirou a família dele? Você não sabe se ele vive em paz porque o Senhor lhe deu a paz ou a sua paz é a sua família. Já pegou fogo na casa dele? Qual foi a reação dele? Ele já foi para UTI em ameaça de morte, lá, desenganado? Qual foi a reação dele? Ele vive em paz mesmo? Ou a paz dele é o mundo? Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, disse o Senhor Jesus. Quem vive em paz, irmão? Quem? Me apresente um homem que realmente vive em paz. Eu quero conhecê-lo de perto, irmão. Então ela respondeu para Eliseu: eu vivo em paz, não preciso de nada. Deus é tudo que eu preciso. Eu estou alegre nele, eu vivo em paz nele. Então Eliseu chamou Elias: não, mas não aceito isso, tem que fazer algo por essa mulher. Aí Elias disse: olha, ela é idosa, o marido dela é idoso, eles não têm filho. Manda a mulher voltar aqui. Nessa mesma época, ano que vem, tu terás um filho. Aí ela disse: não brinque comigo, né? Ela queria um filho, irmãos. A gente tem vontade, mas é secundário. Que Deus é a nossa paz. Então ela teve o filho. Ela amamentou, criou, e esse filho saiu com o pai. Depois você pode ler a história, capítulo 4 em diante, né? Você que não viu o outro vídeo. Estou só resumindo.
E na lavoura com o pai teve uma dor de cabeça. O pai mandou um servo levar ele até a mãe cuidou e morreu. E ela correu ao homem de Deus, foi lá. Aí o marido perguntou por que ela não falou. Porque ela não pediu o filho, irmão. Então, era a responsabilidade de Deus que estava acontecendo. Ela descansou no Senhor. Aí Gease foi até ela. Ué, por que tu tá vindo para cá? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? E ela respondeu, não, eu tô apavorada, eu perdi. Não, não foi isso que ela respondeu. Ela respondeu, vai tudo bem sim. Porque Deus era a paz dela. Quem responde vai tudo bem, mas de coração. Ele não percebeu que ela estava perturbada. Então ela se jogou aos pés de Eliseu. Eliseu disse, ela passou por um problema, mas Deus não me revelou. Deus não revelou a tristeza dela nem o motivo que ela estava passando para Eliseu. Então Eliseu foi lá e ressuscitou o filho, irmão. Foi lá e ressuscitou o filho dela. Porque Deus era toda alegria, irmão. Sabe por que Deus não dá família para muitos homens e mulheres que ficam pedindo marido e Deus não dá? Ficam pedindo bens materiais e Deus não dá? Porque aquilo ali vai afastar mais ainda a pessoa de Deus. Porque ela só está buscando a Deus na quarta-feira da família por causa do marido cachaceiro. Se o marido parar de beber, ela sai da comunhão com Deus, do pouco, do fio de estopa ao cheiro de fogo. Juízes capítulo 16, era o mínimo ainda de comunhão que Sansão tinha. Ele estava por um fio de estopa, ainda o cheiro de fogo. Já não basta ser um fio de estopa frágil, ainda chamuscado pelo fogo. Então, se o marido mudar, ficar um bom marido, que é o que ela pede toda quarta-feira, na reunião das irmãs, ela se desanda. Ela sai porque o marido é a alegria dela. O marido na expectativa dela. O Senhor não é a paz dela. Não é, irmão. Não é, irmão. Então o marido está lá, às vezes o irmão está lá, às vezes fazendo ofertas em orfanatos e ajudando as pessoas com seus milhões que tem, é de medo de perder aquilo ali. Então ele faz tudo isso porque a sua paz é a sua riqueza. Tira a riqueza, irmão, tira para ver, senão termina o homem. O orgulho do homem é os filhos, irmão. Chega a brilhar os olhinhos quando fala dos filhos. Tira os filhos para ver, irmão. Então Deus permite que os filhos desandem, que tudo desanda, para fazer o caminho inverso. Por que ela não perdeu aquele filho, irmão? Porque não era um tesouro para ela. Por isso que Deus ressuscitou. Por isso que Deus devolveu. Por que Deus devolveu Isaac a Abraão? Porque Isaac não era o tesouro de Abraão. Quando Deus pediu a Abraão, dá-me o teu filho em sacrifício, Abraão foi lá sacrificar o filho, porque a alegria de Abraão era Deus, não era o filho. Claro que o filho dava alegria, claro que Abraão queria, mas era secundário. Irmãos, nossos irmãos não amam o Senhor. Como diz João capítulo 6, vocês não vieram a mim por causa de mim, mas porque eu dei para vocês. Nossos irmãos amam as coisas que eles buscam em Deus, não o próprio Deus. Quando se perde aquilo, se perde a paz. Irmãos, capítulo 8. Capítulo de número 8. E falou Eliseu àquela mulher, a sunamita. Olha o cuidado de Deus ali, irmão, para nós, quando nós amamos o Senhor. Levanta-te, pega a tua família, que é o filho e o marido, e peregrina para onde puderes ir, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá sobre essa terra por 7 anos. Tipo da igreja, irmãos. Tipo da igreja, Eliseu, tipo de Cristo, que será tirado da fome. Da grande tribulação, não sei, irmãos. Pós-pré, não é o caso aqui agora. Mas é uma figura, Eliseu e a sunamita é uma figura, irmãos. Mas quem crê no Senhor Deus, de fato e verdade? Quem, irmão? Quem crê? Olha o cuidado do Senhor com aquela mulher, porque o Senhor era toda a alegria dela. Ela ficava ali sentada na cadeirinha dela, ai meu Senhor, logo estarei com ele vai me ressuscitar dos mortos, me dar um corpo novo, não haverá fome, frio, sede e calor. Comeremos um maná tão gostoso que quando
nós vê o maná vindo, escorrerá saliva dos nossos lábios. Os prefeitos, porque terá cidades, terá prefeituras, terá como é aqui, sem o pecado, irmão, sem o pecado. Os nossos familiares que foram para o inferno, nós não sentiremos dores, saudade, tristeza. Não haverá nada de ruim, porque não teremos esse corpo com esses sentimentos, mas teremos um corpo físico. E ela ficava lá, e o Senhor se alegrando com ela, e ela com o Senhor. Ela não se preocupou, tipo, eu tenho que guardar comida, porque se vier uma fome, ela não ficou pesquisando a bolsa de valores, porque minhas ações, ela acumulou tesouro no céu. E do céu Deus mandou a mensagem, sai daí. Ela não precisava ser uma especialista em bolsa, formada em marketing, comunicação, nada disso. E ela saiu, irmãos. Vazou aos cuidados do Senhor. Vamos lá, continuamos aqui. Ele levantou a mulher e fez conforme a palavra do Senhor. E foi com a sua família e peregrinou. E sucedeu que ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então passou os 7 anos, e Israel voltou a prosperar, e a mulher voltou e pediu ao rei, eu saí daqui, mas eu queria minha casa de volta e minha terra. E agora, irmãos? E agora? E agora, irmãos? Irmãos, ela entrou na justiça, buscou o melhor advogado para tentar tirar do governo ali a sua propriedade. Se te tirar o manto, dê a túnica também. Se te obrigar a andar 1000 passos, ande 2000. Irmãos, qual é o irmão que realmente confia no Senhor? Me apresente um. Não, vou conseguir, mas credo, vou chamar o político aquele. Ela não foi chamar o homem de Deus. Ela não chamou Eliseu. Lembra que eu fiz o quarto para ti, Meu Deus, irmão. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu. Eliseu, eu fiz aquele quarto, eu cuidei de ti. Fala lá com o rei por mim lá. Não, mas ela foi até o rei, Eu tô voltando, posso pegar minha casa de volta? Como é que fica a situação? Confiando em Deus. Continua aqui. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou à terra dos filisteus e clamou ao rei pela sua casa e suas terras. Ora, o rei neste momento falava com Geazi, o homem de Deus. Falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho fora vivificado, clamou ao rei pela casa e pelas terras. Então disse Geazi, rei, olha aí, olha aí, rei meu senhor, esta é a mulher, e aí está o seu filho que Eliseu ressuscitou dos mortos.